E aí, gente, beleza? Hoje eu vou falar para vocês de um quadrinho que ele é uma obra de Busiek, sei lá como se fala. E geralmente as capas quem faz é o Alex Ross. O Alex Ross todo mundo conhece, aí ele tem uma veia mais realista, né, na hora de desenhar. Ele pega pessoas e coloca a pessoa na posição que ele precisa pro quadrinho e daí ele pinta, né? Desenha. Então as capas do Alex Ross geralmente são baseadas em uma cena que ele montou de verdade. Tinha um pintor antigamente, bem antigamente, né? Eu acho que é o Caravaggio, que ele fazia assim também. Ele pegava as pessoas lá do vilarejo, montava toda a cena real que ele queria pintar, vestia as pessoas daquela maneira e ele pintava. Então, né, o Alex Rosa é o Caravaggio do novo tempo, né? Mas eu vou falar pra você, é um quadrinho muito bom, Astro City, Vida na Cidade Grande. Há muito tempo eu queria fazer logo esse vídeo, porque eu tenho que falar pra vocês do que é isso aqui, Astro City. Astro City é um dos melhores quadrinhos de todos os tempos e realmente é incrível. Porque ele lida com uma coisa que é difícil você ver nos quadrinhos, que é claro que às vezes o super-herói sempre tem aquele apelo ao super-herói, é um cara comum, que tem que trabalhar, tem a família, tem os amigos, etc. Só que nos quadrinhos, e eu acho que o Homem-Aranha é o que mais consegue trazer isso, né, para quem está lendo, mas geralmente aquilo é um pano de fundo para a história de uma batalha, de uma briga, alguma coisa que tem. Só que Astro City é ao contrário. O pano de fundo é realmente essa vida de super-herói, de grandes batalhas, e o foco é realmente na vida comum dos caras. Quando eu peguei isso aqui, eu não acreditei no que eu encontrei, porque foi uma coisa diferente de todas as outras coisas. Estou vendo aqui que minha edição está meio amassada, é uma edição antiga. Não é antiga, mas deixa eu ver quando saiu isso aqui. Ah, não vai dar pra saber, não vai dar pra saber. Não sei quando saiu, se foi 2 anos atrás. Esse aqui é o número 1. Aqui você vai encontrar histórias comuns. Eu vou falar, aqui tem 1 a 6 de Astro City volume 1, nesse primeiro volume. E o que vai ter aqui? Aqui tem uma história legal de um repórter, que esse repórter acaba vendo uma grande, uma grande coisa acontecendo, que é uma batalha aí, uma coisa envolvendo super-herói. E é a notícia da vida desse repórter, sabe? Isso que é o mais interessante, é como que são as pessoas, como seria o mundo de verdade e nós vivendo nesse mundo que tem super-heróis, sabe? E esse aqui é a melhor obra que eu já vi tratando disso. E nesse caso, tem uma das histórias, é o repórter, que ele presencia esse grande acontecimento heroístico, sei lá como que se fala, só que ele não pode publicar. E daí tem os motivos aqui, tudo, e pra quem lê, é incrível o negócio. Mas outra, tem toda a cidade e os arredores da cidade. Aqui tem uma história de uma moça que ela é da periferia. E é interessante como a periferia lida com isso, porque a periferia tem os seus vilões pequenos, também tem seus heróis, que são meio estranhos, sabe? Meio sujos, assim. E eles têm rituais que já estão inseridos ao cotidiano. Por exemplo, quando você vai sair da sua casa, você tem que desenhar um símbolo lá na porta, você tem que falar umas palavras, fazer um negócio assim, porque é o sistema de segurança, só que é o sistema de segurança no mundo onde existem seres mágicos, vilões, coisas amaldiçoadas, e esse tipo de coisa assim. Eu achei bem interessante isso, porque imagina você, tá na sua casa, você tem que trabalhar, você fala, oh, meu Deus, agora eu vou ter que proteger minha porta aqui com minha casa com uma mandinga, porque senão quando eu chegar vai ter uma bruxa aqui dentro, tá? É tipo nesse sentido.
É claro, o foco não é na bruxa que de repente entraria, o foco não é no que vai acontecer se você não fizer essa proteção. Isso é um detalhe que acontece porque o foco está nisso, de você precisar fazer todo o sistema de segurança para você poder sair e levar um dia normal. E essa história que dessa moça que vive na periferia, ela trabalha, se eu não me engano, não sei direito. É que eu li faz um tempo, sabe? Mas eu achei que é muito importante falar porque eu vou tentar fazer outros vídeos sobre a sequência desse Astor City. Ela, num jornal, mas é aqueles funcionários meio coadjuvantes, sabe? Nem sei se é da faxina também, sei lá. Imagina como seria o pessoal da faxina lidando num mundo onde todo dia tem gente quebrando parede, sabe? É um saco isso. Então essa moça tá lá e acontece aquelas batalhas, né? Que são planos de fundo, super-heróis, de vilões, de super equipes de vilões, de super equipes de super-heróis. E meio que ela é colocada naquele bolo, como aquele coadjuvante que foi pego como refém de alguma coisa, assim, né? Daí depois vem os super-heróis e tem aquela batalha, e depois você, meu Deus, você vai lá pro seu dia e ela fica, e tem esse contraste para ela ter que decidir entre a periferia ou comprar uma casa na cidade, sabe? São coisas que eu nunca vi, né? No quadrinho, é esse mundo real envolvendo os quadrinhos. Tem outra história aqui que é muito boa, que é de um capanga. Ele é um capanga de um vilão. E ele, por um acidente, ele acaba vendo a identidade secreta de um super-herói. E a história é sobre a paranoia que ele fica, porque sabendo que, achando ou sabendo que o herói viu que ele viu a identidade secreta. Então ele fica muito dividido, porque ele pensa assim, caramba, eu não posso falar pro meu chefe do mal quem é esse super-herói. Não, que eu sei quem é super-herói, porque, putz, tem várias questões, sabe? Eu posso ser torturado para ter que falar quem é, ou e se eu falar quem é, esse super-herói vem atrás de mim, e mesmo que ele não diga, tem toda a questão do próprio super-herói mesmo, que ele fica num pânico sabendo que a qualquer momento esse super-herói pode bater na porta dele, e meio que ele fica nessa dúvida, ele não sabe se ele serve ao chefe dele do crime, ou se ele, sei lá, ele decide parar com essa vida de crime para não ser mais um perigo pro super-herói, um negócio assim. Tanto que às vezes ele tem crimes que ele vai cometer normal com a gangue dele, e daí surge o super-herói lá, querendo bater em todo mundo, querendo prender, e ele fica naquele dilema de, pô, os caras. E se ele perceber que sou eu, sabe? Se o vilão e se o herói perceber que sou eu, que sei quem ele é, será que ele vai querer me matar aqui agora e de repente usar isso como pretexto porque tava detendo todo mundo durante um crime, sabe? Nossa, esse personagem, essa história é uma das melhores. Ele vai num looping de paranoia aí que eu nunca vi esse psicológico trabalhado numa HQ, nunca vi mesmo. Isso aqui é HQ da Vertigo, né? Então você já sabe o que pode esperar disso, né? Tem uma outra história aqui que é bonita, que abre a HQ, que é de um super-herói mais importante que tem nessa HQ, ou mais poderoso, sei lá, o carro-chefe, né? Como se fosse tipo Superman, né? Que ele, toda noite, ele sonha que ele tá voando, só que ele voa mesmo. O problema é que quando ele vai voar, de verdade, ele vai voar para combater o crime, ele vai voar para fazer alguma coisa, sabe? Ele nunca pode voar despido do uniforme de super-herói, daquela carga de ter que salvar o mundo. O que é muito interessante, porque ele sonha com uma coisa real. Ele sonha que ele está voando enquanto ele realmente pode voar. Só que a diferença do sonho dele é que é um voo de liberdade. E quando ele está acordado, o voo dele nunca é de liberdade. Ele tem que voar para salvar o mundo, para salvar isso, para salvar aquilo. Tem uma outra história que mostra mais ou menos o cotidiano, que esse super-herói ele tenta ter um encontro com uma outra heroína, né? Despidos das suas imagens de super-heróis, sem uniforme, etc. Esse tipo de coisa, assim, né? Não é sem uniforme, mas sem a obrigação, sabe? Sem a obrigação de ter que lidar o mundo. Apenas duas pessoas lá, mesmo que com uniformes, tentando levar uma vida normal. E eles têm esse momento que eles tentam ter uma coisa assim normal. Então é interessante, sabe? É uma história assim que é despretensiosa que nem a primeira história do voo, mas que simbolicamente quer dizer tudo no mundo dos super-heróis isso aqui. Essa história realmente é como seria a vida das pessoas comuns, ou às vezes como seria uma vida comum de um super-herói num mundo em que os super-heróis eles realmente existem, sabe? Eu acho até
que isso aqui conseguiu ser melhor que Kick-Ass. Olha, vamos falar que, ah meu Deus, Kick-Ass é um deus do quadrinho. Eu gosto bastante de Kick-Ass. Eu tenho Kick-Ass 1, eu tenho Kick-Ass 2, eu não tenho 3 ainda, mas vou deixar isso para outro vídeo. Eu tô falando do Astro City agora. Tem uma das histórias aqui que é uma história bem interessante, que é um vizinho meio que rabugento. Parece que tem uma história de que tem um alienígena que é espião, ele tá vigiando os vizinhos dele num condomínio, que é para decidir se vai ter ou não vai ter uma invasão de alienígenas na Terra. E esse alienígena na pele de um senhor, meio que rabugento, ele vê esse mundo com os super-heróis e as pessoas comuns, e tem um super-herói lá que ele meio que se sente, ele meio que é arrogante, etc, assim, né? E ele combate o crime e tudo mais, mas ele faz isso mais para se sentir inserido na sociedade dos super-heróis, que ele, apesar de ser bom, tudo, de combater o crime, ele meio que é excluído, assim, né? Não é excluído socialmente, mas ele é excluído, assim, não consegue entrar pro grupinho lá dos heróis e tudo mais. Ele é meio que engraçado, meio que metido, assim. Mas o interessante disso é porque tem o cotidiano, se eu não me engano, é desse super-herói mesmo, nesse condomínio, e ele é rechaçado pelos vizinhos. Os vizinhos ficam xingando ele de gay, como se isso fosse um xingamento, né? Fica, sei lá, com muitos termos pejorativos para esse cara. E aí, o alienígena escondido que está observando esses comportamentos humanos, percebe que a humanidade é escrota realmente. Tipo, aquele cara que salva o mundo, ele, durante o dia, ele é escorraçado por todo mundo. Ele sofre bullying lá da sociedade. E ele está fazendo bem. E as pessoas não reconhecem esse tipo de coisa. E é muito legal esse conto. Isso me lembra um pouco do Homem-Aranha, né? Mas é um pouquinho mais no psicológico aqui, né? Eu acho que eu falei de quase todas as histórias que tem aqui. Realmente é uma história muito... uma HQ muito boa, que surpreende, sabe? É incrível, eu nunca vi uma história assim, desse jeito. É, com essa abordagem de coisas normais, da banalidade, etc. E no final tem uns extras que eu gosto. Geralmente eu não gosto de extra, mas no Astro City eu gosto dos extras. Principalmente quando vem a parte do Alex Ross compondo a capa. Que o Alex Ross, todas essas coisas, ele procura produzir a cena. É claro que ele faz montagem, porque como tem coisas fantásticas, ele pinta uma pessoa, depois pinta outra pessoa e meio que junta isso numa única pintura. Ó, é muito bom mesmo. O Alex Ross, ele é um ótimo capista, caramba. Eu acho que o mais famoso dele é aquele Marvels, né? Da Marvel. Sabe, isso aqui é ouro puro. Astro City, vida na cidade grande. Se você quer ver uma HQ que é diferente, que tem uma coisa a mais, etc. Infelizmente é meio carinho isso aqui, ó. Eu paguei R$23,90, se eu não me engano ontem eu comprei um novo aí, não sei se era 27, pô, o negócio tá subindo de preço aqui, né? Mas o Astro City, ele tem uma coisa que eu gosto, que é da coisa da banalidade do cotidiano. Eu gosto disso em várias obras. E eu não tinha encontrado ainda isso de uma maneira tão forte em uma HQ. Tem algumas HQs que eu gosto, que tipo o Homem Animal, do Grant Morrison, tem algumas coisas do Alan Moore. O Alan Moore tem esse experimento do Watchman, né? Como seriam pessoas comuns no mundo de super-heróis, né? Porém tem uma hora que surge o Dr. Manhattan lá e fica esse dilema de como você ser um super-herói normal num mundo que tem um cara super poderoso, né? Qual que é a função desses caras, né? Se tem um cara com superpoder lá, né? Mas o Kurt Busiek, será como se fala? Sei lá, ele dá uma cara diferente a essa questão do cotidiano no mundo de super-heróis. Porque é um cotidiano no mundo de super-heróis com poderes. E ele mostra a vida normal dos super-heróis e mostra a vida das pessoas que convivem com esses super-heróis. Sabe, as batalhas, as coisas épicas que tem, é um pano de fundo pra HQ. E eu acho que é isso que faz essa HQ ser brilhante. De Astro City, Vida na Cidade Grande, volume 1.
Tem vários volumes, ainda bem que tem vários volumes, não sei se foram 10 já que saíram, eu vou ver se eu consigo fazer, me dedicar a esse Astro City aqui, porque é um dos conteúdos mais diferenciados que eu já vi, é da Vertigo, geralmente tem coisa boa na Vertigo, né? Mas é isso, falou.